Olá, meu nome é Marcelo, sou cirurgião dentista e esse é o segundo vídeo da série sobre a vacina contra o coronavírus que eu estou fazendo. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que é vírus e sobre o coronavírus em si e por que ele é tão devastador para a nossa saúde. Bom, vírus, se me permitem a, a analogia, é um pirata celular. Ele é um parasita celular. Ele não é o vírus não é considerado exatamente uma partícula viva, porque ele não consegue se multiplicar sem ser dentro das células. Eles usam a maquinaria das células para produzir cópias dele mesmo. Então, obrigatoriamente, ele só é vivo dentro de uma célula. Os vírus eles utilizam estruturas na superfície da célula para poderem, assim por dizer, se agarrarem às células e entrarem nas células e daí eles se multiplicarem. Esses receptores normalmente são proteínas da própria célula que tem uma função específica. Por exemplo, o vírus da AIDS usa o receptor CD4 dos linfócitos T, por exemplo. E o coronavírus ele usa uma enzima conversora de angiotensina na superfície das células. No caso do coronavírus, o fato dele usar a enzima conversora de angiotensina, a ACE2, é particularmente preocupante porque essa estrutura ACE2 ela é expressa em várias células e principalmente no pulmão, na mucosa oral, na mucosa olfativa também é expressa em vários outros órgãos. Na mucosa intestinal, por exemplo, a gente está tendo muito caso do coronavírus agora, em que uma das manifestações é a diarreia. Por quê? Porque ele está infectando a mucosa gastrointestinal. Mas enfim, vamos ao que é vírus em si. O vírus ele é composto normalmente por um envelope proteico, e você pode ter, em alguns casos, ter também um envelope lipídico, e dentro desse envelope proteico você tem o material genético dele, que pode ser DNA ou RNA. Só um parêntese aqui, o que é DNA e RNA, como é que eles se correlacionam? Tenta imaginar que você tem um livro de receitas muito grande, o livro da Dona Benta, por exemplo, em que, poxa, ele está lá na sua sala, e você quer fazer uma receita na cozinha e você não quer levar aquele livro enorme, pesado. Então o que você faz? Você procura a receita, você copia a receita e leva para a cozinha para fazer a comida. Então a sala seria o seu núcleo da célula e o seu livro de receita da Dona Benta seria o seu DNA. Aquele papel que você transcreveu aquela receita da comida que você quer fazer é o RNA mensageiro. E a cozinha seria o citoplasma da célula, e a comida que você quer fazer, na verdade, seria a proteína que vai ser transcrita a partir daquele RNA. Então, o vírus, no caso do coronavírus, ele é um vírus de RNA, e RNA de sentido positivo significa que ele consegue fazer as proteínas que ele precisa diretamente do seu próprio material genético, e aí ele começa a produzir, a partir de uma enzima chamada RNA polimerase, cópias dele. Além das cópias dele, ele consegue produzir algumas proteínas específicas dele, como por exemplo a proteína spike, e através do complexo de Golgi, que é uma estrutura celular, esse vírus é exportado, ele é lançado para fora da célula. Eventualmente, as células não aguentam aquela quantidade enorme de vírus ali dentro, eventualmente elas podem estourar, assim por dizer, eventualmente elas vão falecendo, né, desfazendo, porque não conseguem dar conta de toda aquela produção de vírus. Bom, eu falei em proteína spike, agora eu vou falar especificamente do coronavírus, como é que ele entra e tal. O coronavírus, o nome corona lembra obviamente coroa, e isso é fartamente dito na imprensa, que ele tem a aparência de uma coroa. Essa aparência da coroa é dada pela proteína spike. Essa proteína spike é a que se liga no ACE2, né, que é a enzima conversora da angiotensina que fica na superfície das células, e é isso que permite que o vírus entre.
proteína spike, na hora que ela entra em contato com o receptor ACE2, ela é clivada, ela é quebrada em uma parte S1 e S2, e essa clivagem é feita pela própria célula, por proteases que ficam próximas, e faz com que o vírus seja ou tem a membrana dele fusionada e ele injeta o material genético dele diretamente, ou em alguns casos, não se sabe ao certo se é um ou se o outro mecanismo, ou se são os dois, a própria célula o fagocita, assim por dizer, o engloba, e aí algumas enzimas que a célula tem promovem a quebra dessa proteína spike, e com o uso às vezes com um pH um pouco mais baixo, embora existam pesquisas mostrando que uma das enzimas que o vírus usa para quebrar a proteína spike é uma enzima chamada furina, que é independente do pH, e isso tem implicações no uso de medicamentos profiláticos ou não, ou medicamentos que se acreditavam que era profilático contra o coronavírus, e por conta desse mecanismo se mostrou que são ineficazes esses medicamentos que são ditos profiláticos. Bom, enfim, uma vez que essa proteína spike tenha sido quebrada, isso promove a fusão da membrana lipídica do vírus com a membrana da célula ou do endossomo, é liberado no citosol e começa a replicação desse vírus. A grande questão é que pedaços, como eu expliquei no outro vídeo, pedaços desse vírus, algumas partes de proteicas, elas são expostas na superfície da célula, e aí você começa a ter a resposta imunológica. Por que ocorre esse problema todo com o vírus? Na verdade, não é nem o vírus que provoca tanto a morte das pessoas, mas sim a resposta imunológica das pessoas. Algumas pessoas têm uma tendência a ter uma resposta imunológica diferente da outra, em que você tem a maior liberação de uma substância chamada interleucina 6, que promove, assim por dizer, a tempestade de citoquina. A tempestade de citoquina é uma resposta que o organismo tem quando ele percebe que ele está perdendo a batalha. Então ele começa a liberar tudo que é contra a citoquina, e isso começa a causar dano generalizado ao organismo, em que você tem destruição das células endoteliais dos vasos, aí você começa a ter extravasamento de sangue para os tecidos, você começa a ter coagulação do sangue dentro dos vasos sanguíneos, aí você começa a ter embolias e tudo mais, tá? Não sei se ficou claro, mas espero que tenha ficado. Se vocês tiverem dúvidas a respeito sobre esse vídeo, por favor, coloquem embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser a respeito das vacinas. Obrigado e até a próxima.